Oi, eu sou o Alan e está começando mais um episódio do Visioncast. No programa anterior, a gente comentou muito sobre a importância de ter um líder, um gestor, que está ali do seu lado, te ajudando na sua carreira. E foi dessa ideia que partiu o bate-papo aqui de hoje. Eu estou com o Thiago, que é vice-presidente jurídico Américas na Rimini Street. Thiago, muito obrigado por estar de volta aqui com a gente no Obrigado, Visioncast. obrigado, eu que agradeço. Tipo, fala, Foi bom e vamos repetir. é isso, quando é bom tem que repetir. Isso aí. E eu tô com o Edival também, que é vice-presidente da América Latina da MSD Saúde Animal. Edival, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. A gente está muito feliz em você ter aceito o nosso convite. Prazer enorme. Obrigado. E o Edival é um desses grandes mentores na carreira do Thiago. Então eu acho que a gente poderia começar, porque eu fiquei muito intrigado com essa história. Conta um pouquinho como que aconteceu esse relacionamento profissional de vocês. Como você falou, né? A gente, no último podcast, acho que foi em fevereiro, faz Acho que faz foi. 2 meses, eu acho. E uma das partes que teve muita repercussão, que eu recebi muita mensagem, muito retorno, foi quando eu mencionei que eu tinha tido a sorte de ter Uhum. grandes líderes ao longo da minha carreira, né? Tanto líderes advogados como líderes Foi de mesmo. negócio, né? Uhum. E muita gente mandou mensagem, veio falar comigo, alguns dizendo realmente é importante ter um líder, já tive também um líder inspirador e tal, Uhum. e outros, né, a líder passou longe, eu já ouvi esse comentário também, Triste, né? né? Então, pessoas que não têm ideia nem do impacto positivo que pode ter um líder inspirador, um líder próximo, um líder desafiador também, né? Uhum. Então, aí surgiu a ideia de fazer o podcast. Como a gente se conheceu, acho que eu fiz um processo seletivo para a MSD, para diretor jurídico América Latina, na MSD Saúde Animal, Uhum. e não era o Edival, era o presidente Hum. da companhia no Brasil que me entrevistou, era outra pessoa. Ele era presidente da empresa na Espanha, né, na época. Ah, Então eu entendi. não conheci. Na entrevista, o presidente anterior falou: ó, eu não estaria aqui se você Aham. for o escolhido, vai ter outra pessoa, ok. Mas fui aprovado, o processo demorou muito mais do que eu esperava, né? Então, quando eu fui assumir, o Edival já tinha assumido. Então, antes de eu Ah, entrar lá, a gente foi almoçar um dia, eu, meu antecessor, Dr. Edgar, Maestrini. e o Edival. A gente foi que almoçar um legal. dia, foi um almoço agradável e tal, mas eu Aham. não tinha ideia de que ali estaria um E, grande e inspirador foi para ali mim, que né? vocês conheceram mesmo, Foi então, ali que de a gente se fato. Não conheceu. teve aquele processo da entrevista, Não. da Não, escolha. eu estava voltando da Espanha e o Thiago estava. Eu já tinha trabalhado na empresa no Brasil, Aham. mas estava quase 10 anos fora e o Thiago estava começando. Então, basicamente, recomeçamos no meu caso e ele começou, quase Isso mesmo. juntos. Que legal. E já foi de pronto, assim, uma liderança imediata ou tinha alguma escala? Como que Ele funcionava? era o meu cliente mais importante, né? Porque Ah, eu dava suporte jurídico, eu e minha equipe, suporte jurídico para todos os países da América Latina, né? Eram uhum, 7 países com presidentes, com equipes locais, uhum, mas o Brasil era o maior faturamento, a maior operação. uhum. Então ele era o presidente da empresa no Brasil, então era o meu cliente mais importante, ele e os diretores abaixo dele. E aí, com o tempo, depois, eu não sei que ano que foi, que ele foi promovido para América Latina, né? Uhum. Deve ter sido 17 por aí, né? Não, já mais 19. Eu entrei na MSD em 2013. Então, em 19 ele foi promovido para a América Latina. Aí continuou sendo o principal cliente também, mas aí Aham. ele era o chefe. E no meu último ano da MSD, eu fui para a área de negócio. Saí do jurídico e fui para a área de negócio. E aí ele foi meu gestor também. Então, ele foi meu maior cliente, Que legal. um business partner, né? Aham. E depois, no final meu final na empresa foi como gestor. E aí eu fui para a Rimini Street, onde eu estou até hoje. Ah, que legal. Então, quando você foi pro negócio mesmo, é aí que o Edival passou de fato A ali ser ter gestor. aquela gestão imediata. É isso aí. E, Edival, você é veterinário de formação e hoje você ocupa um cargo muito relevante numa companhia gigante. E como que foi essa transição para você chegar a pensar em ocupar um cargo de gestão, sair dessa questão mais técnica que é a área de formação? Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente entender até esse momento do Thiago aparecer. Quando você vai estudar um curso técnico como veterinária, né? Inicialmente você pensa que você vai ser veterinário, Na verdade. exatamente o veterinário padrão ou clínico de animais de companhia ou de bovinos, Aham. né? E você nem imagina, né? Daí você aprende durante a faculdade que a atuação do veterinário ela é extremamente ampla, não é uma Hum, atuação
do médico veterinário só, Uhum. né? Inspeção de alimentos, por exemplo. Todo alimento de origem animal, por trás tem inspeção do veterinário, né? A criação de animais e a indústria farmacêutica de saúde animal é também Aham. uma fonte. E normalmente você entra numa área técnica, e foi o que aconteceu comigo. Eu tive a sorte, acho eu, não, sim, sorte, de lá no início eu comecei como técnico, eu fazia testes de campo, né, Uhum. desenvolvimento de produtos, era uma função bastante técnica, mas eu era responsável também pela fazenda da empresa onde fazia isso. Ah. Então eu tive, e tinha lá o pessoal, mão de obra de fazenda, os Aham, peões, aham. que eu era responsável. Já foi meu primeiro cargo de liderança com 21 anos de idade, Caramba! 22 anos de idade, Fazer a gestão da fazenda. da fazenda. Puxa. E se aprende muito, né? E assim, eu lembro de algumas coisas, por exemplo, que eu ia fazer alguns testes em outras fazendas e via a diferença de fazendas que o dono se preocupava com os funcionários e fazendas. Que não. E assim, como não era maximizado o trabalho numa fazenda que não se preocupava com o empregado. Eu vou fazer um gancho disso que está me contando agora, como a gente vai falar muito de gestão, de liderança, me parece esse lá no começo já ter sido um grande ensinamento para você. Total. Porque ali pela gestão que o dono fazia da fazenda, você já conseguia ver uma diferença. Na verdade, eu acho que a liderança, como a liderança é moldada em cada um, ela vem dos pais. Ela começa pelos pais. O que você aprendeu na tua casa? Você, assim, eu não consigo ver de uma forma muito diferente um líder daquilo que ele viveu numa família. Família, daí você vai colocando amigos, você vai Sim, colocando sim. grande família e nós vamos sendo moldados, né? Uhum. Eu acho que tem uma correlação forte com a tua origem e com as tuas experiências, que vão se somando. A formação do caráter, né? Exato. Acaba que não tem como mesmo ser muito diferente. Acontece. Eu acho que isso faz muito sentido, até porque quando a gente fala de liderança, tá muito ligado ao caráter da pessoa, né? Ao que ela aprendeu do que é bom, o que ela aprendeu do que é ruim, qual que é a diferença de um dos dois, e como ela reflete isso em todas as relações que ela tem para a vida dela. Acho que dificilmente você vai achar um bom líder que foi um mau amigo, ou um filho ruim, talvez, né? Não sei, talvez possa Eu, existir, mas... eu tenho um pensamento um pouco radical em relação a isso. Eu penso que pessoas sem caráter ou com mau caráter não podem ser grandes profissionais e grandes líderes. Concordo. Acho que uma pessoa, para você ser um bom líder, você tem que ser uma pessoa de uma índole boa. Concordo. E aí você entra ali, quando você acaba entrando na faculdade, o objetivo era de fato ser um veterinário, técnico ali, especialista da área, e aí você tem essa experiência de fazer uma gestão de uma fazenda. Exato. E aí quando que vem a questão corporativa para você dentro de uma corporação que você começa a Já crescer? era uma empresa farmacêutica, né? Só Já era a empresa. fazia isso dentro de uma empresa farmacêutica, mas num trabalho bem... E aí a carreira vai te levando, né? Uhum. E até o dia que você começa a ter mais repórteres diretos, você vai aprendendo. E uma coisa que eu tive, como o Thiago mencionou, de pessoas que falaram eu nunca tive um bom líder, meus primeiros anos de carreira foram um desastre nesse sentido. Eu falo e não é brincadeira, eu tive chefe que fazia bullying, eu tive chefe ladrão, que literalmente roubava a empresa, que te colocava em situações difíceis. Mas eu acredito que você aprende com tudo isso. Tanto para ficar mais resiliente, quanto do ponto de vista que você pode aprender tanto com o certo quanto com o errado. O certo eu vou copiar. Hoje eu falo que o mais inteligente na vida é fazer Ctrl+C, Ctrl+V. É muito eficiente. Verdade.
E se alguém fez alguma coisa errada, não foi de acordo, isso eu não quero para mim. É o exemplo do que não fazer, né? É um exemplo do que não fazer e vai moldando tua liderança e o teu modo de ser como profissional, como líder. Legal. E você passou pela área de produto e você também acabou passando um pouco pela área de marketing. Marketing, produto, um pouco de vendas. E como que foi isso? Porque para mim é muito curioso, assim, ver um veterinário que acaba indo para a área de produto, talvez tenha até mais familiaridade, porque a gente está falando do produto ali em si. Mas para uma área de marketing é um pouco diferente, né? E você vai... Assim, mas também o marketing... Lógico que você aprende coisas novas, mas o marketing, ele também é um marketing. O produto facilita muito você ter o conhecimento do produto do negócio, né? Você conhece o produto de um ponto de vista técnico, que é uma vantagem. Mas também, né? Não tem nada mais poderoso do que o tempo. E o estudo de novas áreas, de novas disciplinas durante a carreira, ele é muito poderoso. A leitura, para mim, é muito poderosa. Eu adoro ler, gosto muito de ler. E assim, a carreira, ela é uma maratona. Muita coisa na vida eu vejo que é uma maratona. Você não vai ler 50 livros essa semana, mas se você ler 10 páginas por dia, é um livro por mês. Os pequenos passos, né? Exato. Os pequenos passos. O Simon Sinek, que é um craque, ele fala, se você for para academia todo dia, é uma coisa. Se você for para academia hoje só, 5 horas, você vai ter um infarto, você vai ter uma dor tremenda e vai se lascar. Não vai acontecer nada com você, você só vai ter problema. Né? Constância. Mas se você for meia hora por dia, todo dia, você vai ver resultado. Uma hora você vai ficar, vai ter alguma coisa, vai acontecer com você. É verdade. Não, faz quase super tudo sentido. na vida é assim. É. Eu acho que as grandes coisas são todas assim, né? Sim. Quando a gente fala de grandes coisas, são todas assim. E aí você sai dessa experiência e você começa a avançar na organização, já começando a liderando times. Como que foi isso? Porque a gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar aqui, que talvez as empresas não estejam tão preparadas, por mais que a gente fale de tanto conhecimento, de tanta cultura que tem hoje, mas eu tenho a percepção de que as empresas ainda não estão tão preparadas para fazer essa migração de um profissional que vem de uma área técnica, ocupando um cargo de especialista, para ele virar um gestor. Então me parece que não tem um treinamento, um desenvolvimento. Acaba que basicamente a pessoa que executava aquela função técnica muito bem, acaba começando a liderar outras pessoas que executam funções técnicas parecidas. Aconteceu isso com você também, essa migração? Quando você passa a ser gestor, como que foi essa... Lógico que no início você tem uma ansiedade, uma falta de confiança até, né? Um pouco de síndrome do impostor. O que está acontecendo aqui comigo? Eu acho que todo mundo tem um pouco de síndrome do impostor, né? Em algum ponto. Em algum ponto da carreira ou da vida. Lógico que a gente passa por isso, todo mundo tem nossas inseguranças, né? Propósito, vulnerabilidade, você ser vulnerável é uma coisa valorizada no líder, né? Líder verdade. Não é super-herói. É humano, né? É humano. E tem que ser humano e tem que ser bastante humano Sim. Uma visão humanizada do negócio. E você vai aprendendo, vai caminhando para frente, vai tendo novos desafios, vai tendo... E no final, eu acredito muito que liderar é simples, mas não é fácil. Faz sentido. É muito simples. Faz sentido. Porque é fazer uma pessoa... Liderar é você conseguir de alguém que ela faça algo que nem ela imaginou ser capaz. Uma definição que eu gosto muito de liderança. É verdade. Que ela tem mais potencial do que ela mesma viu nela. E você conseguir extrair isso da pessoa. Então é de uma beleza, de uma profundidade absurda. Tremenda. Exatamente. É muito profundo. E aí aparece o Thiago. Um dia você chegar lá, tá o Thiago. Para você, dentro do seu time, vocês começando, você voltando, né? O Thiago começando,
e vocês têm esse encontro. E aí, você já tinha feito gestão de algum advogado antes? De advogado, não, tinha feito de outros mais fáceis. Advogado, não. Advogado é difícil, né? Não, tinha tido contato, né? Assim, o que a gente tem na empresa é o que a gente chama de uma relação matricial, né? Que você não é o chefe direto, porque a área legal, a área de finanças, recursos humanos, elas têm reportes e vão até em cima do topo da empresa, né? É o que chama de matricial. Mas eu sempre me posicionei de uma forma: aqui a responsabilidade é minha, porque afinal o país é tua responsabilidade quando você é gerente geral de um país. E não me importa se você reporta para um advogado fora, você é parte do time e também vai andar de acordo com o país, né? Sim. Então sempre me senti um pouco líder e responsável, e responsável pela pessoa também. Porque senão também não funciona, né? Porque você fala, não, o advogado não é parte do time, o financeiro não é parte do time. Lógico que é. Não, com certeza. E o Thiago, quando viu ali o Edival, qual foi sua primeira reação, assim? Porque geralmente, quando a gente passa no processo seletivo, a gente tem um contato com quem, em tese, seria o nosso chefe. E você não teve isso. Sim. Como que foi essa experiência? O que era notável, ele mencionou, acho que nesse bate-papo inicial aqui, a gente falou sobre pessoas, né, livros, né? Eu fui pensando bem como era o estilo dele lá. Ele é muito orientado a pessoas, um líder e uma pessoa também, um ser humano orientado a pessoas, né? Então sempre querendo, desde o início deu para perceber isso, né? Sempre querendo desenvolver, desafiar e fazer as pessoas serem melhores, não só no trabalho, como pessoas também. Né? Acho que é muito consistente com o que ele falou da pessoa ter uma boa índole para ser um bom profissional, um bom líder. Acho que isso ele pratica. E algo que eu achei interessante quando eu comecei a trabalhar com ele, que me assustou no bom sentido, assim, era que eu achava que, eu não sei se essa definição é correta, eu vi ele liderando em ondas, né? Ele tinha temas e slogans que ele ia sucedendo um ao outro, não sei se era tudo planejado, de 3 anos de planejamento, ou se ele ia adequando isso, mas tudo fazia sentido. Depois de um tempo de anos, você via que essa progressão de temas. Você olhava para trás, você viu que tinha né? uma conexão, né? Eu lembro que logo que ele chegou, que eu cheguei também, ele tinha a excelência aos 5 minutos seguintes. Falou bastante. Então, que eu entendia como assim, a próxima tarefa ou atividade, faça bem feito. E a seguinte, a seguinte, a seguinte. Peraí, repete. A excelência são 5 minutos seguintes. São 5 minutos seguintes. Então, isso foi a primeira coisa primeira convenção, né? Que eu cheguei e já teve a convenção. Eu li uma vez e faz todo sentido isso aqui, né? Porque assim, tudo na vida a gente deveria fazer com excelência. Sim. Certo? Se é uma coisa importante, lógico. Você vai assistir um filme igual um repolhão no sofá, fica lá deitado igual o repolhão. Você também tem essas horas, né? Lógico. Mas assim, você vai fazer um trabalho, nós estamos fazendo esse podcast, eu tenho que tentar nesses próximos 5 minutos fazer com a melhor excelência possível. Nós estamos aqui tentando entregar isso com a melhor. Sim. E depois dos 5 minutos, começam outros 5 minutos. Certo? Então, sempre faça com excelência nos próximos 5 minutos, você sempre vai estar fazendo com excelência. Aí depois dos 5 minutos, aí teve outras, não lembro todas, né? Eu lembro uma que foi muito marcante. Mas isso marcou. Marcou muito. E faz quanto tempo isso? 2013. 13 anos. 13 anos. E a outra deve ter tido outras, né? Mas uma que eu lembro muito é o líder servidor, né? Ele impôs, né? Entre aspas, obrigou os diretores, depois os gerentes, depois todos os gestores a lerem o livro do líder servidor. E aí você via depois as pessoas, todo mundo leu, né? Eu li também, as pessoas se comportando conforme o livro. Né? Então era muito, muito poderoso aquilo. As pessoas compravam a ideia e praticavam. E tinha também uma outra questão que você falou de livro, né? Que a cada semana ou quinzena, não lembro, algum gestor lia um livro e apresentava para todos os outros gestores da empresa. Né? Eu há pouco tempo, há uns meses atrás, eu fui fazer uma limpeza no computador e eu vi lá os meus slides. Bom dia, liderança. Bom dia, liderança. O meu livro foi da história da Nike, A Marca da Vitória, que era o do Phil Knight, né, que é os primeiros anos da Nike. Eu lembro que eu tenho os slides até hoje, que eu incrível. apresentei e tal.
Eu fiquei apaixonado pela história. Aham. Mas toda semana você tinha um resumo, apresentado, muito bem apresentado, porque o pessoal se preparava muito para fazer aquilo, de um case legal de gestão, de liderança e tal. Então era algo muito poderoso e que totalmente diferente do estilo dele. Não, e isso é muito legal, porque assim, quando eu paro para pensar hoje em dia, talvez a gente busque muitas soluções fora. Então, vou procurar um treinamento de liderança para minha equipe, vou contratar um consultor para minha equipe, vou pagar curso para o pessoal e fazer curso de liderança, não sei o quê. Só que liderança, eu acho que assim, não existe liderança igual. Porque as empresas são diferentes, as pessoas são diferentes, momentos diferentes, por mais que aquela consultoria, não estou falando que não tem validade isso. Eu acho que se perdeu um pouco dessa questão desses treinamentos. Você tinha comentado também que numa das experiências que você teve, era muito forte essa questão de treinamento interno, né? O Edival mencionou que o começo dele com gestão foi indo, né? Foi fazer. Na Singenta tinha uns treinamentos, até mencionei no último podcast, né? Treinamentos de uma semana, imersão total, tal. Eu fazia lição de casa, tal. Então, se o cara quisesse aprender, se desenvolver, ele conseguia ali. Tinha a ferramenta. Mas o cara tem que querer também. Tem que querer. Não, e isso de fazer todo mundo é muito legal. Porque quando você termina um livro, você tá, né, parece que abre assim a janela e você começa a ver um horizonte. E às vezes você chega num lugar, tá só você vendo esse horizonte. Aí você olha pro lado, o cara tá fechado. Olha pro outro, tá fechado. Aí você compartilha a história, né? Aí você tenta, as pessoas ficam meio... Agora, quando tá todo mundo, porque a gente mexe na cultura, assim, né? Aí a gente influencia a cultura de verdade. Uma cultura de liderança. E também, acho que isso também é uma lição pra gente. Você pode fazer muita coisa com um time basicamente sem recurso. Quanto custa um bom livro? R$40, R$50? Sim. Você dá um livro para você tem que pedir 10, vamos ler esse livro e vamos discutir isso aqui? Ou cada um vai ler um livro e vamos fazer uma discussão? Ou qual que é o case que você está vivendo hoje que os outros podem aprender alguma coisa com esse case? Tem tanto que a gente pode aprender num ambiente um com o outro, né? Essa aprendizagem do ser humano, da convivência de um com o outro, acho que é um grande aprendizado. É a maior fonte de aprendizado da vida. É verdade. Eu falo uma coisa muito, é que uma pessoa nunca vai ser mais inteligente do que duas. Por mais inteligente que aquela única pessoa seja. Porque são duas pessoas com experiência de vida diferentes, com vivências diferentes, e vão ver por perspectivas diferentes. E trazendo para o nosso mundo, né, de suporte jurídico, essa proximidade da área de negócio com o jurídico, do cliente interno, com a área jurídica, eu acho importantíssima. Tem gente que vê com maus olhos isso, né, da proximidade. Eu acho que até que a proximidade na vida pessoal até é importante, até para você ter a liberdade de falar um não no momento, né? A gente tinha não só o Edival, mas a equipe dele, a gente tinha uma relação muito próxima, de fora da empresa até. E isso me deixava à vontade até para falar um não quando eu precisava, quando eu ia botar a empresa em risco, porque ele sabia que eu tinha feito todos os esforços para viabilizar o sim, e o não só seria o último caso. A pessoa me conhecia a minha equipe e sabia isso. Então, não vejo nada vejo um ganho nisso, né, na proximidade. Tem muito esse debate, né? O quanto que a intimidade, a amizade, fora do trabalho, pode ajudar, influenciar. A gente vê muito isso no futebol, né? De que a intimidade fora de campo, aquela época lá do Barcelona versus Real Madrid, a gente sabe que tinha ali a questão do Cristiano Ronaldo e do Messi, né? Cada um tinha sua interação com os membros ali dentro do campo. E isso faz muito sentido. Eu também sou a favor, eu acho que o relacionamento, a intimidade, sendo bem alimentado e bem conduzido, só traz bons frutos. Porque a gente tira aquela parte do dedo. Então, às vezes, uma decisão na empresa pode demorar muito a ser tomada, porque fica aquele, mas como que eu vou falar isso? Exatamente. Como que eu vou falar não? Quando você rompe essa barreira, as coisas acontecem mais rápido e as decisões são tomadas de forma mais fáceis, né? Com sinceridade. Mas parece que as pessoas têm um pouco de receio, né? De falar não pro outro, de ficar meio ali. E cria uma relação de confiança, né? Principalmente uma relação de confiança. Por exemplo, eu e o Edival, eu deixei de trabalhar com ele há mais de 6 anos. Né? E nesse tempo, acho que a gente se viu 5, 6 vezes, não mais que isso. Né? A gente se encontrou há, sei lá, 3 semanas, não sei, para conversar sobre, convidar para o podcast e tal. Parecia que a conversa tinha ter parado ontem e continuou. Relações profundas, né?
de verdade, relação de verdade. Difícil da gente construir relações assim hoje em dia, mas são relações que de fato são profundas. E Edival, você percebeu uma questão assim, onde você, a que nível que chegou a sua experiência de ter o contato bem próximo com o jurídico? E hoje, então, eu imagino que seja, talvez esteja na sua pauta ali semanal essas conversas de como o jurídico interage nas decisões de negócio da empresa. Você acha que hoje assim o jurídico está mais próximo do negócio, está mais falando a linguagem, ou você acha que ainda tem um caminho ali para os profissionais Eu, conseguirem? especialmente a experiência que eu tive no Brasil com o Thiago e depois do Thiago, que o estilo é parecido, é totalmente integrado com o negócio, né? No passado eu via e vivi com jurídicos que primeiro falavam não. Uhum. Né? Vamos fazer isso? Não. E Era a comum grande isso. mudança com o Thiago, e que hoje eu acho que é uma filosofia até da empresa, acho que tem muito isso, acho que a parte da cultura é um jurídico que fala, vamos ver como, e quando falar não, é para te tirar de problemas. Uhum. Então, eu acho isso em uma empresa excepcional. E ninguém quer fazer nada mal que não possa Sim. ser feito. Lógico que não. E até porque falar não às vezes é o caminho mais fácil, né? Mas também não quer, mas também temos que fazer negócio, né? E trabalhar dentro de limites Sim. legais, logicamente. Até porque pensando no negócio, empreender é arriscado. Então, se você partir desse princípio, muitas decisões de negócio que são tomadas são decisões arriscadas mesmo. Mas eu preciso saber qual que é o risco que eu estou correndo e em quanto tempo esse risco pode voltar para mim. Viver é arriscado, né? Viver sem Viver é nenhum arriscado. risco não tem Não graça tem nenhuma, graça. né? Também acho. Um pouco de risco. E a função do jurídico, a gente até comentou na última vez, né? É defensiva e ofensiva, né? Sim. Defender a empresa, evitar risco, cuidar da saúde financeira, jurídica, reputacional da empresa, mas também ajudar a fazer gol. Uhum. Defender e atacar também. E Com o certeza. ataque tem esse suporte, né? O que ele mencionou, né? Falar não quando for tirar ele de uma fria Uhum. é a parte defensiva. E viabilizar o negócio, que é a parte Quando ofensiva. for a parte. E você, Thiago, quando você tem ali o Edival na área de negócio mesmo, para atuar junto com ele, você sentiu alguma diferença muito forte? Você já tinha tido algum gestor que não era jurídico antes? Já. E a diferença para um gestor que vem de uma carreira ligada à medicina veterinária, com outras experiências, se teve muita diferença? Eu tinha tido não de gestor, mas de uma relação muito próxima profissional, uma relação parecida com a que eu tive com o Edival, com o presidente da Singenta antes, o Laércio. Também era uma relação muito parecida, inclusive, né, de muita confiança e não chegou a ser meu gestor por um tempo, mas eu tinha essa sistema matricial que o Edival comentou, né? Também era uma relação muito forte. São líderes muito parecidos, né? O Edival é um pouco mais novo, mas era muito parecido, né? Muita preocupação com a pessoa, com os liderados, muito exigente com resultados financeiros, comerciais, né? Não é passar a mão na cabeça, não é, o líder não é para isso também, é para desafiar, para fazer o cara ser melhor, fazer o líder abaixo dele desafiar as equipes deles também. Então eram comportamentos muito parecidos, do Laércio e do Edival, cada um no mercado, né? A Singenta era agribusiness e o Edival era no mercado de saúde animal, mas muito parecido também. E nenhum dos dois, né? Um era agrônomo, o outro era médico veterinário, nenhum advogado, mas tinha um conhecimento muito forte do que era, do que significava o suporte jurídico. Né? Os dois já tinham atuado com muito, acho que o Edival até mais, porque o Edival teve uma experiência mais diversificada em outros países, tal. Acho que teve outros tipos de suporte jurídico, de distância do negócio, né, também. Mas eram dois líderes que me traziam o jurídico, a minha área, os meus liderados também, para perto. Para perto, isso faz diferença, né? O jurídico era bem-vindo nos dois lugares. E tinha muita diferença, Edival, por todos os países que você passou, dessa conexão do jurídico com as áreas de negócio, desse suporte mais próximo? Sim, teve diferenças. Na Espanha era um pouco diferente, era mais duro, Ah, é? né?
Assim, era uma característica da pessoa, né? Nós somos seres humanos e os seres humanos são diferentes. Mas ela também é uma grande advogada, mas de uma característica diferente, muito mais incisiva, assim, com opiniões muito fortes. E uma coisa bacana aqui, eu não sei se vocês repararam, eu estava escutando os dois falarem, falou algumas vezes a palavra confiança. E eu acho que a palavra confiança em liderança, liderado, líder, né? Ela é a palavra mais importante que existe. Na verdade, é a palavra mais importante em qualquer relação humana. Se você confia em mim, a gente pode falar qualquer coisa e discutir qualquer coisa de uma forma inteligente, de uma forma aberta. Com respeito, no ambiente seguro. E falar qualquer coisa. E quando não tem confiança, não tem como funcionar bem uma relação humana. É verdade. E é por isso que é tão precioso, né? Porque quando você perde a confiança, você reconquistar é tão difícil. E para perder é fácil. Muito fácil. Às vezes uma questão, às vezes interpretada de forma errada, ou de fato uma quebra mesmo daquela confiança, né? Porque eu acho que o líder tem muito isso com a equipe, né? Não é aquela questão tão pessoalizada de que não, é minha equipe, é minha... Eu acho que assim, estamos dentro de uma organização, estamos todos aqui em prol da organização, e hoje eu estou aqui no papel de liderar esse time, de liderar essas pessoas, mas tem essa conexão de confiança, né? Porque, querendo ou não, o liderado, ele coloca ali a expectativa de carreira dele, de futuro, na mão daquele líder. E o líder tem que ter noção dessa responsabilidade, que quem ele está liderando ali, ele tem uma responsabilidade muito forte sobre a carreira daquela pessoa. Às vezes até sobre a vida, né? Você não sabe como a pessoa chega no trabalho. Sobre a família, que ele mencionou também, né? A família da pessoa. Você tem famílias na sua mão ali. Sobre as famílias, Isso é muito importante mesmo. E eu acho que às vezes isso acaba ficando um pouco de lado, né? Isso vai tomando algumas outras perspectivas. E a confiança é importante até para ter discussões mais ríspidas numa reunião, sem ferir e sem entrar em problemas pessoais. Né? É verdade. Eu lembro nas reuniões lá da MSD que tinha, né? Fechava a porta, uma reunião normal. Cobrança forte, né? E brincadeiras também. Mas o sentimento não saía daquela sala. Eu acho também. O Edival pegava mais pesado com você pela intimidade, você acha? Eu acho que sim. Eu lembro de uma situação que foi até bom, porque depois acabou sendo um episódio que o jurídico fez um belo trabalho. Era, sei lá, agosto, setembro, assim, e era uma reunião mensal que tinha, né, de resultados. E aí tinha o Edival, os diretores das unidades de negócio, né? Eu, financeiro, RH e tal. Aí a conclusão dele e dos liderados dele das áreas comerciais era de que se não mudasse alguma coisa, os números daquele ano não seriam atingidos. As minhas metas não seriam atingidas. Não sei se foi entre 2014 e 2017, por aí. Aí começou você, da área tal, consegue vender mais? Pô, consigo, tantos mil dólares, tal, a mais. Tal. Cada um foi falando quanto, né? Quando acabou aquilo, ele olhou para mim e falou, e o jurídico vai vender o quê? Para contribuir a mais, né? Aí, o bullying, né? Tá bom. Acabou a reunião e tal. Você já tinha falado isso para ele? Acho que não. Não, e aí, mas depois à noite eu fui pensando, né? Porque o jurídico é famoso por dar despesa só. Né? É verdade. Essa fama. Aí eu pensei, pô, mas a empresa foi adquirindo empresas ao redor do mundo e tem um passivo contencioso gigante de outras, né? Que não era culpa da empresa, mas que a empresa herdou. Carregou. E os escritórios externos iam tentando minimizar o prejuízo ou adiar o pagamento, né? E tinha ali, eu administrava com os escritórios externos. Aí no dia seguinte, eu comecei a ver os processos, trazer uma coisa que não era, a gente não ia fazer, né? Mas comecei a ver formas de fazer acordo naqueles processos, né? O acordo viabiliza você pagar menos do que você pagaria lá na frente, caso a decisão continuasse desfavorável. E permite você baixar a provisão que impacta no resultado financeiro como se fosse uma venda, praticamente. Né? Ou pelo menos uma despesa menos, né? Vai impactar o bottom line. Naquele fim de ano ali, eu comecei a ver com os escritórios, tal, às vezes aí eu ligava para o advogado da outra parte, em outros estados, tal, processo que estava esquecido lá, cara,
Eu sabia que tinha um crédito contra a Uhum. empresa. Né? E começamos a ter bons resultados, né? Baixar. Naquele ano, o jurídico vendeu um pouco, né? Mas depois de um ano e pouco, baixou 80% da previsão de contencioso. Caramba. Foi um trabalho, uma força-tarefa que não parou, porque quanto mais eu pedi autorização para fechar os acordos, mais a empresa ia vendo que Ia era bem refletindo no sucedido. balanço. Isso é mais que uma venda, porque isso vai direto pro bottom line, né? É verdade. É lucro. Aí eu falei, o Caixa. jurídico vendeu mais que algumas áreas de negócio aí. Muito né? bem. Voltou pra ele, né? Nossa, sensacional. E isso Mas é uma foi um provocação. desafio, foi uma provocação, nem sei se foi voluntário ou não, acho que foi uma brincadeira de um... Mas eu acredito muito, Thiago, que líder, ele tem algumas funções, sei lá, mas eu acho que se resume em 3 funções principais. Uhum. Fazer a empresa, do ponto de vista técnico, ser muito boa, Certo. né? Uhum. Tem que ser tecnicamente Tem que boa. O jurídico tem que funcionar, finanças tem que funcionar, estratégia, conhecimento de produto, toda essa parte técnica tem que ser muito forte. Sim. O líder tem que criar o ambiente, que é a cultura, Cultura. um ambiente muito positivo, Uhum. e o líder tem que esticar as pessoas para atingir o máximo potencial. É verdade. Se você é duro com o seu filho porque você ama ele, por que você não vai ser duro, no bom sentido, com uma pessoa que você lidera para ela maximizar o potencial dela? Com certeza. Eu acho que é isso. E eu acho que o papel do líder também é causar esse desconforto, né? Porque eu imagino Tirar. que na hora que você ouviu isso, você falou, pô, meu, mas eu não tenho... Tô fora da conversa aqui que ele tá falando comigo. O que eu tenho a maluco ver que é. com isso? Que o jurídico vender? Que vender o quê, meu? Cheio de problema aqui, audiência e tal. Só que te pegou. Sim. E fez você sair fora da caixa É porque eu ali vi todo mundo atrás. os outros liderados também se matando ali, né? Mas Sim. dando a mais para tentar salvar a empresa. E aí a importância do jurídico estar sentado na mesa para falar de negócio com o resto da companhia. Porque se na hora de chamar a reunião, se pensasse, ah, não, a gente vai falar de vendas, ah, não, então deixa o jurídico fora. Sim. De jeito nenhum. Aí já foi, pô, Quando eu tem que entrei estar na todo mundo empresa, no eu mesmo entrava nas barco. reuniões até que não era convidado. Ele permitia. Sempre que eu entro numa nova empresa, eu tento fazer isso, para conhecer a empresa. pegar Né? O professor da GV que ele fala, se você não trabalha em vendas, trabalhe para vendas. É verdade. É que no final do dia a empresa não, né? É o coração, Se não é vender- o pulmão, se não vender, não. Se não Não vender, tem não tem nada. treinamento, não tem É. gestão, não tem Não tem nada. economia, não tem salário, não tem nada, tem né? nada. Para todos nós, né? Legal. E esse foi um ensinamento que, pô, foi fantástico, assim, porque te moldou. É. Lá, quando a gente fez o podcast anterior, deu pra ver que sua carreira, muito disso que você tá Sim. comentando aqui, trocando, tem muito resultado que hoje você colhe, que foi plantado E tem nesses muito momentos. resultado e muita experiência que eu tive com ele, né? Com ele e com a equipe dele, né? Uhum. Na empresa, que eu olho para trás e falo, nossa, que legal que aconteceu. Mas eu lembro dessa história, né? Essa é acho que muito boa. adquiriu 4 empresas, né, na América Latina nesse tempo. Tivemos uma atuação em produtos que iam cair patente e tal, para tentar manter market share, evitar a redução de preço, tal, tudo usando aspectos jurídicos bons, né? Mas eu lembro dessa história que ficou marcada, né? Interessante. Bacana. Caramba, a provocação que é o tirar do desconforto, né? Falar para fazer melhor um processo, falar, tá ali no seu escopo de obrigação, você vai se dedicar mais, você vai fazer mais participar do negócio, porque tem isso também, né? Muita gente quer sentar na mesa, Isso. mas é a responsabilidade que isso traz, né? E as consequências de, você quer participar do negócio? Então vamos participar do negócio. Vamos falar de vendas, vamos falar de financeiro, falar de despesa, falar de custo, de tudo que impacta o negócio de fato, né? Do nosso lado jurídico, o conhecimento jurídico tem que ser uma ferramenta para a empresa. Aí parece tão fazer óbvio, né? negócio, Porque você está falando, mas tem outro jeito, eu estou pensando aqui. É óbvio, mas é aquilo que hoje tá se falando, mas é óbvio que precisa ser dito. Porque parece que coisas óbvias ficaram esquecidas. É que você comentou desses ensinamentos de livros e tal, e eu tava pensando assim, do que eu tenho visto dessas questões tipo, de liderança, de curso e tal, eu talvez nunca vi nenhum, e aí eu posso ter visto pouco também, mas nenhum consultor falando uma dica dessa. Custo baixíssimo. Ó, pega um livro legal. E o segundo livro foi mais legal ainda, né? Lembra? Não lembro O Jeito Harvard de Ser Feliz. É verdade. Hoje,
Se fala muito nas empresas sobre felicidade, né? Mas Aham. lembra que isso foi 2014. 13. Era O jeito diferente. Harvard foi 14. Um funcionário nosso ele chegou para mim e falou: Edival, você tem que ler esse livro. E eu li o Jeito Harvard de Ser Feliz, do Sean Achor, excelente livro, sobre psicologia positiva, liderança positiva, mas psicologia positiva. E eu li o livro e falei: é isso aqui, por que não isso numa empresa? Aí demos um livro também para todo mundo na empresa. E aí pegou de uma tal forma, alguns falam, não, esse cara tá maluco, falar de felicidade em empresa não... Porque hoje é normal, né? Pós-pandemia, equilíbrio de vida, tudo isso tá muito... Mas 13, 12, 13 anos atrás não era tão comum, tava começando. Sim. E foi muito forte. E com essas mudanças, pequenas ações, nós começamos a ter uns resultados da pesquisa interna de satisfação enormes, sensacionais, resultados assim altíssimos. Aí alguém teve uma ideia, por que a gente não participa da melhor empresa para trabalhar, que é da Você S.A. na época? Você S.A. é verdade, tinha mesmo. E era muito reconhecido. Aham. E para nossa surpresa, nós entramos, falamos, vamos ver o que acontece. E ganhamos já no primeiro ano melhor empresa farmacêutica para se trabalhar e acho que estamos entre as 5, 6 melhores de todos. Todas? Caramba! E assim, sem nada extravagante, né? Só mudando a mentalidade, E né? foram acho que 5 anos seguidos, né, que ganhamos. Caramba, 5 anos. Conquistar às vezes é mais fácil do que conseguir manter, né? Essa... Um ano é sorte, 2 é coincidência, 3 começa a ser competência. Em tudo na vida. Sensacional. É verdade, é verdade. Já me lembrou casamento de pronto, assim, isso aí, não é? Consistência, né? É verdade, é verdade. A consistência, os pequenos passos, o dia a dia. E você acha que quando a gente trabalha numa empresa que tem esse pilar no centro mesmo, a gente tem uma diferença na entrega, no compromisso, no comprometimento? Porque eu acho que tem uma coisa do você ter que pedir, pô, tô com uma demanda extraordinária aqui, você consegue me ajudar hoje, até um pouco além do horário? Existe isso, e existe não, eu vou te ajudar. Não, vamos fazer junto, vamos ficar até tarde, vamos conseguir fazer essa entrega. Não só ter um impacto em tudo isso, como ter um impacto no resultado da empresa. Direto no resultado. Então, não tenho nenhuma dúvida que empresas com ambientes bons, com pessoas felizes, têm performance muito melhor. Não tem nem como não imaginar isso. Por quê? A pessoa dá aquilo que se chama de energia voluntária. Eu não vou ficar aqui até 7 horas da noite, às vezes, se necessário. Também ninguém tem que ficar trabalhando que nem maluco se não é necessário. Mas, se necessário, eu vou ficar aqui, eu vou brigar pela empresa, não porque estão me mandando, porque eu quero. Propósito, né? Propósito. Eu acredito no que essa empresa faz, eu acredito. E o nosso negócio, ele tem essa beleza, né? De cuidar da saúde dos animais, o bem-estar dos animais. E o impacto dos animais na sociedade é tremendo, né? Veja o que aconteceu com cães e gatos na sociedade nos últimos 20 anos e cada vez mais. Virou filho mesmo, né? Em outros negócios, a alimentação da pessoa. Alimentação. Nada mais nobre, né? É verdade, não, o impacto é... Momento de estar junto com a família, desde a necessidade fisiológica da alimentação, que é uma parte do negócio também, animais de produção, até um churrasco de final de semana, que é um momento mágico, né? Sim. Você tá junto com amigos, com a família. É verdade. E essa questão da cultura, assim, que é o que move tudo isso, né? Veio muito de você, trazendo ali, né, para os times que você liderava, para as pessoas. E você acha que esse é o papel de quem está nos cargos ali mais altos mesmo? Porque, assim, você tem uma balança que ela precisa estar sempre muito bem equilibrada, né? Entre os interesses da companhia, do negócio, a performance de fato ali, o resultado no final da última linha, e você tem também as pessoas, o time, a gestão de tudo isso, e que está muito conectado.
mas eu acredito que quem faz gestão, seja de um time, de dois ou de um negócio, você sempre tem que conseguir equilibrar, né? Eu falo que tem muito gestor que ele não consegue, às vezes, estar bem com ninguém. Porque, às vezes, para a companhia, ele tem que defender alguns interesses do time, e às vezes para o time ele tem que defender alguns interesses da companhia. Então ele não tem as 5 estrelinhas, às vezes, de nenhum lugar. Eu tô falando de entrega, de performance, de resultado. Mas, sabe, de, pô, não, isso aqui eu não consigo abrir mão, porque não dá, a gente precisa entregar isso. E para a empresa, não, eu preciso fazer isso pelo meu time, eu preciso conquistar isso. Como você acha, o que você acha desse equilíbrio? Eu acho que tem que dar o máximo junto. Eu não vou falar para você que não tem momentos que um líder tem que tomar decisões difíceis. Você tirar Uhum. uma pessoa É difícil. é uma decisão difícil sempre, né? Porque também o dia que você não sentir nada para tirar uma pessoa, demitir uma Você morreu pessoa, por dentro, né? é. Mas eu vejo assim também, as pessoas, quando você cria algo bom, realmente positivo, nós temos que merecer estar lá. Eu tenho que merecer estar lá todo dia como responsável por essa empresa na América Latina. Sim. O dia que eu procrastinar, que eu já não querer melhorar, me desenvolver, ser outro, para mim um lema de vida é melhor que ontem, pior que amanhã. Uhum. Eu tenho que ser melhor hoje que eu fui ontem, mas amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. E Sim. isso nesse mundo que nós estamos vivendo, na velocidade que nós estamos vivendo, em um mundo totalmente imprevisível, é fundamental você adquirir novos conhecimentos, você mudar, você esquecer, desaprender, aprender, Sim. porque é É muito isso. dinâmico. Com Ganhar e certeza. substituir habilidades, né? É. Que são Não, foi o que a mais gente comentou um Total. pouquinho antes de entrar aqui, que eu achei muito forte, até o que você disse, de que independente da função que a pessoa execute, Hum, se ela mantiver o mesmo nível de conhecimento do início até o fim, fatalmente isso não Você vai tá ter como ser fora. sustentável. Isso é problema, porque às vezes a gente acha que não, né? Ah, não, mas para essa função eu não preciso de muita coisa, tal, dá para eu manter. Porque antes se tinha muito isso, né? Ah, não, mas não, eu só quero, não quero. Tem muito cargo de líder, tem muitas pessoas que quando você oferece um cargo de gestão, a pessoa, ah, não, aí eu tenho que ter dor de cabeça, eu tenho que ser responsável pelo resultado do outro, não quero só manter. Sim. Uhum. Mas também, se aquela pessoa ela tem um trabalho e ela não quer liderar pessoas, eu também respeito muito, porque às vezes a gente fala muito no negócio que muitas vezes você promove um vendedor a gerente, porque o cara é um ótimo vendedor, ele não quer ser gerente, você insistiu, 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 até que ele se tornou um gerente. Você perde Um um bom excelente vendedor, vendedor, um excelente vendedor e ganha um péssimo líder. verdade. Então, tem que também respeitar e observar também, que não significa que um. Acho que a gente tem capacidade de aprender muito. Todo mundo Independente da pode ser um função, bom né? líder, né? O que a gente chama hoje, se conhece de mentalidade de crescimento, né? Uhum, Growth mindset. Que você se desenvolver um pouquinho por dia, até onde você pode chegar. Eu sim. não sei nada de física, sei muito pouco de física, sei da época de 40 anos atrás. Mas se eu estudar física todo dia, como é que eu Pouquinho. vou? 10 anos eu acho que eu aprendo muito. Sim. É que eu acho que talvez essa jornada, hoje em dia principalmente, ela esteja um pouco prejudicada, né? Porque é tudo tão rápido hoje em dia, a gente quer tantos resultados para ontem, às vezes a gente é exigido de resultados tão rápidos, que às vezes quando a gente pensa assim, pô, vai demorar talvez para eu aprender. Ah, não, não, então deixa eu procurar outro caminho aqui. Deixa eu tentar outra solução, deixa eu achar um atalho. Que eu acho que atalhos são bem-vindos, mas em certos momentos são péssimos, né? Porque inteligência artificial para mim é uma grande ferramenta, tem que usar, não tem opção, mas é um atalho. É para ela te potencializar, fazer outras coisas melhor. Não para você fazer o que você já faz do jeito que você faz, só que agora você vai fazer com ela, né? Mas o profissional, ele tem, lógico, que ele tem que entregar o dia, o mês, o ano. Não tem como você ser um. Eu tenho esses objetivos para esse ano, eu tenho que entregar esses objetivos esse Uhum. ano. Mas você também tem que estar olhando para o futuro
Uma empresa tem que fazer isso e cada um, aí não é responsabilidade nem do meu líder, é minha responsabilidade. Sim. O que eu quero para mim daqui 5 anos? Né? Muitas vezes o caminho muda também, porque a vida não é precisa, né? Mas você tem que ir se Tem que ter um preparando plano, e né? tem que ter um plano para você. Eu gosto de uma metáfora que você tem que ter um microscópio para olhar agora, mas você tem que ter um telescópio também. Verdade. Então, Tem que saber, né? Né, e adquirir as habilidades novas, conhecimentos novos, para propiciar o desenvolvimento que você chega lá na frente com outra eu estou forma. sempre indo nessa Sempre. direção. Pode ser que eu até dê alguns desvios. Exatamente isso. Porque com a tecnologia, isso é mais e mais necessário ainda. Sim. E o cara tem que ter mais, a pessoa tem que ter mais e mais paciência para Pra ir, conseguir, ir né? aprendendo. E É principalmente uma quando a coisa gente de longo fala prazo. de inovação. A gente mexe muito com produto. Produto, eu vi uma frase nas últimas semanas que eu achei sensacional, que é a inovação nem sempre está ligada à eficiência. Porque a eficiência é eu criar esse copo de uma forma mais barata, um copo melhor, que eu consiga ter mais abertura de mercado, é eficiente. Mas será que daqui 5 anos é um copo que vão querer? Talvez a inovação me custe mais caro hoje do que ser mais eficiente. Só que é a história do telescópio. Onde está Uhum. Blockbuster? Onde está? Onde está a Kodak, que foi a empresa que inventou a câmera digital? Hein? A Kodak inventou a câmera digital e falou, não, se a gente tocar isso para frente, o filme não vai vender mais. Onde está o BlackBerry? Verdade. E o mercado vem mudando. Eu acho que a gente está numa dessas fases, né? Que daqui uns 20 anos a gente vai olhar para trás. Nossa, você lembra da empresa X? Uhum. Caramba, era o ápice. Muita Acabou. mudança. Acabou. Legal. E tem um ponto que eu acho que assim é bem polêmico hoje em dia, que é sobre a questão do home office, né? Faz home office, não faz home office. Põe o casaco, tira o casaco. Estamos vivendo isso. Ah, a cultura se perde. Não, a cultura não se perde. Isso é cultura. É, a gestão à distância, isso faz parte. E aí, conversando com vocês dois, que têm experiências que são de outros países, até de questão de liderar pessoas, não tem como estar presente todo dia com essas pessoas. Então, fatalmente, a gestão acaba sendo remota. Não necessariamente que a pessoa vai estar no home office, mas vai estar em outro país. E você tem que fazer essa gestão remota daquela pessoa. Vocês acham que essa questão da gestão remota, ela funciona mesmo de fato? Tem benefícios e tem prejuízos como tudo, né? Mas para a questão de gestão mesmo, de feeling, de eu poder fazer a gestão daquela pessoa, de ter a mesma cultura, por exemplo, nesses exemplos que você deu da questão do livro, de poder compartilhar os livros, de todo mundo estar ali junto. Quando eu faço o exercício de pensar nisso, tipo, em home office, as pessoas em home office, me parece que tem um pouco de prejuízo. E como que vocês lidam com isso no dia a dia? Fazendo a gestão dessas pessoas que estão em outros países, para não se deixar perder essa cultura, que é o pilar, né, de tudo que a gente falou aqui. Acho que é mais difícil, né? Manter a cultura numa situação dessa. Bom, desde 2014, pelo menos, que eu tenho equipes espalhadas, acho que o Edival também, né? Então não tem como você fazer estar no escritório todo dia com a pessoa. Atualmente, hoje, por exemplo, minha equipe nos Estados Unidos é toda espalhada, cada um na sua casa, e funciona bem. Pessoas maduras que fazem o seu trabalho, né? E a gente tenta fazer contatos periódicos, né? Na MSD, eu viajava uma semana por mês para cada um dos países, né? Para um país pelo menos. Então, cada mês eu estava num dos países e aí repetia, acho que 2 vezes por ano cada um, né? Eu acho que o Edival fazia algo muito parecido. Ele tinha uma equipe maior, mas eu tinha equipe pequena em cada país, mas eu tinha os gerentes gerais de cada país que eu precisava estar próximo, até para dar um suporte jurídico melhor. Então, eu acho que essa questão de estar longe nessas situações é inevitável, né? Você tem que fazer o possível para trazer as pessoas para perto e para essa cultura ser uniforme, né? Não ter tanta diferença entre quem vem para o escritório e quem não vem, quem está num país e quem não está em outro país. Talvez exija mais do líder, né? Sim. Porque você está distante, mas tem que estar mais presente. Eu acho que o ideal é um híbrido, né? Acho que tem a liberdade do home office, mas estar com a equipe no escritório 2 vezes por semana, 3 vezes por semana é muito bom. Até, principalmente para os mais jovens, né? Sim. Acho que quanto menor
a menor experiência do profissional, mais importante é o escritório. Muitas coisas que eu aprendi, que eu consegui, relações que eu criei, foi para o escritório, se eu olhar para trás. Verdade. Se estivesse no remoto, talvez não demorasse tivesse. mais tempo para conseguir fazer aquilo. Eu acredito muito nisso aqui, né? De estar perto, conversando, discutindo, colocando ideias. Uhum. Lógico que no caso do Thiago e no meu caso, hoje, eu tenho pessoas em 8 países diferentes. Mas assim, a grande maioria são gerentes gerais dos países. Então você está falando também de um nível Senioridade alta. de senioridade, tudo isso bastante alto. E essas pessoas, logicamente, estão com as equipes delas, de 500 pessoas, 200 pessoas, 150 pessoas, dependendo do tamanho do país, estão lá no país. Uhum. E eu acho que aí a presença física é importante. Sim. 5 vezes por semana? Não. Acho que gostamos um pouco da pandemia, Uhum. né? Aprendemos também, eu acho que equilíbrio de vida, um bom balanço de vida hoje, a gente busca e reconhece, né? Quem não gosta de um dia da semana estar em casa trabalhando e tem muita coisa para fazer. Hoje eu passei a manhã colocando meus e-mails em ordem, estava com feriado e mais uma série de chamadas aí ontem e anteontem, hoje foi para tentar colocar um pouco a casa em ordem. Sim. Então, tem necessidade de ir para o escritório? Não. Mas É verdade. uma parte de presença física eu acho muito boa. A gente não pode perder a parte humana. Com IA, com informática, com tudo que tem hoje. Então, um dos gerentes gerais nossos, ele fala isso, eu copiei dele. Só resta ao ser humano ser humano. É verdade. Não tem outra, porque o resto, a inteligência artificial, outras ferramentas vão cobrindo cada vez mais. É questão de Mas tempo, isso né? aqui, a minha IA já está bem educada, já está aprendendo muita coisa, né? Já está mais agradável. Mas isso aqui Bater um papo não vai ainda, né? conseguir, acredito eu. É verdade, concordo 100%. Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. De novo, foi um bate-papo muito bom. Quando o Thiago comentou de você, a gente já ficou super feliz. Falou, nossa, com certeza isso vai ser riquíssimo. E foi. E eu queria agora, Thiago, pedir para você falar, agradecer algo pro Edvaldo que foi importante para sua carreira. E saber também depois, Edvaldo, o que você sente hoje olhando para o Thiago e vendo que aquilo que você construiu lá atrás chegou onde chegou, tá aí criado, né? Não, Alan, eu queria agradecer primeiro pela oportunidade de novo de estar aqui, né, no podcast, muito legal. E já estamos ficando mais íntimos aqui na conversa. A Perdival é o que eu falei, eu acho que eu falei no outro podcast, né? Que ele é um dos 3 ou 4 ou 5, não sei, grandes líderes que eu tive na carreira longa, desde 94 como estagiário. Uhum. Pessoas que são marcantes por apoiarem, desafiarem, né? Fazer as pessoas serem melhores. Eu sei que o impacto que ele teve em mim, ele teve com muitas outras pessoas na MSD. Muita gente pensa como eu, com certeza. Tem ele como uma referência, né? E acho que é isso. Acho que o fato de ele estar aqui é uma amostra disso também. Sim. Né? E para um podcast de um escritório, saber que uma pessoa que não tem nada a ver com o direito pode ser um grande gestor e uma referência para um advogado também. Né? E o líder, acho que é isso, é você se inspirar, se inspirar até, eu mencionei que quando eu era mais novo, eu até me via reproduzindo atitudes dos líderes, né? Uhum. E acho que é isso, você vê uma pessoa com uma grande referência técnica, como pessoa de liderança, tudo. E isso acho que é para a vida inteira, é uma relação que a gente cria para a vida inteira. Nós não trabalhamos juntos há mais de 6 anos, como eu disse, e estamos aqui de novo. Então, acho que agradecer novamente. Show. Não, primeiro agradecer o Thiago também por ser parte da minha jornada. Eu acho que você ser líder, chefe, são situações da vida que levam aquilo, né? Uhum. Poderia ser o contrário, poderia ser tantas situações diferentes. Às vezes um momento leva
a isso. Que, em termos de importância de ser humano, estamos todos juntos nessa jornada. Então, primeiro, agradecer por ser parte dessa minha jornada. E segundo, além do propósito de melhorar a saúde dos animais, que eu tenho muito forte por causa do trabalho que tem. O meu propósito pessoal é ajudar o maior número possível de profissionais a crescerem, a serem profissionais melhores. E, olhando o Thiago, a posição que ele tem hoje, eu só posso estar orgulhoso. Perfeito, sensacional. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu, obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Visioncast. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui no vídeo o que vocês acharam, dicas para os próximos episódios e até mais.